Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como fazer essa peça no FreeCAD, tá? Basicamente ali, né, ele é similar ali a um impulsor, né, de uma bomba centrífuga e estarei mostrando para vocês passo a passo a fazer esse tipo de peça no FreeCAD, beleza? Lembrando, tá pessoal, se vocês desejam se tornar especialistas no FreeCAD, né, entender ele como um todo para aplicar ele em projetos comerciais, né, utilizando ele para projetos mecânicos, vou deixar um card para vocês e na descrição o curso de FreeCAD na prática, ok? Então vamos lá, tá pessoal? Primeira coisa que nós vamos fazer aqui para a gente iniciar o nosso trabalho, né? Iniciar esse modelo, eu vou deletar aqui, eu vou fechar para a gente começar junto do zero. Verifique se você está ali na bancada Parte Design, tá? Se não tiver, clica aqui em cima, vem e selecione a bancada Parte Design, que é a bancada que nós vamos utilizar para fazer esse modelo. Depois vem aqui em novo, né, para você criar um novo arquivo. Então você clica nele, ele abre essa área para a gente aqui, né, com um arquivo sem nome por enquanto, porque a gente não salvou. E o próximo passo vai ser clicar aqui em criar novo esboço. Então eu clico aqui em cima, agora vai aparecer os planos para a gente vai verificar qual plano a gente vai selecionar para iniciar o trabalho. E o plano que nós vamos selecionar vai ser o plano superior, tá? O plano XY. Clico nele. Clicando nele, ele leva a gente para a bancada Sketcher, que é onde a gente faz o esboço 2D. Aqui, primeiro passo, primeira ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta Círculo. Então eu vou clicar na ferramenta Círculo, clico nela, venho no ponto de origem aqui da nossa área de trabalho, clico nesse ponto e vou arrastar. Então eu clico para soltar ele. Agora vou selecionar aqui a ferramenta de cotagem, tá? Aqui você tem nesses três pontinhos algumas seleções para cotar raio, diâmetro e cotagem automática de raio e diâmetro. Eu vou deixar nesse aqui, que se ele entender que é um círculo completo, ele vai aplicar cotagem de diâmetro. E se for um círculo incompleto, né, se for um raio, ele já entende automático. Então cliquei nele, clico agora no círculo e vou falar que ele tem 100 milímetros. Pronto, notem que o esboço ficou verde, isso significa que ele está totalmente definido. Podemos fechar. Após fechar aqui, nós vamos vir aqui na ferramenta Pad, tá? Fazer extrusão, clico nele. Então ele já fez uma extrusão aqui de 10 milímetros, tá? Transformou num sólido. Então a nossa janela à esquerda a gente tem as opções. Vou deixar ele com 10 milímetros, tá? de altura, mas vou clicar aqui em reverso para ele jogar 10 milímetros para o outro lado, para o lado oposto, ok? Agora vou clicar em OK. Pronto, fizemos aqui esse disco, né? Próximo passo será selecionar essa face, clico nela, venho em criar no esboço e agora vamos fazer aqui as palhetas, tá? Então eu vou pegar a ferramenta aqui de criar um raio, tá? Aliás, criar um arco a partir de 3 pontos. Se ele não estiver ativo, tá pessoal? Você clica aqui nesses 3 pontos, ó. Então aqui eu tenho centro e pontos finais e pontos finais e raio. Então eu clico nele, vou deixar nessa opção, clico nele para selecionar, ponto de origem e vou arrastar aqui mais ou menos nessa posição aqui, ó, em relação ao eixo X, tá? Então eu vou fazer uma barriguinha aqui, né, para transformar ele num raio. Pronto. Agora eu vou vir aqui na ferramenta converter entidades externas, né, geometrias externas como referência, clico nele e vou pegar aqui essa linha desse círculo que a gente criou, que ele vai ser a nossa referência. Então notem que esse arco que a gente criou, ele está travado no eixo X e agora eu vou travar ele em relação a esse ponto de referência. Então eu clico no ponto e clico nessa linha e vou vir nessa opção aqui, ó, aplicar uma constraint de ponto e linha. Clico, pronto, ó, ele trouxe nesse ponto e notem que ele está travado. Agora basta só a gente colocar qual que é o valor do raio dessa palheta aqui. Nesse caso, eu clico aqui, tá, nessa ferramenta de cotagem de raio ou diâmetro automático, clico nele, vou clicar nesse ponto e vou falar que ele tem 50 milímetros. Pronto. Notem que o esboço está totalmente verde, né? Ou seja, está definido. E agora vamos criar a parte de baixo, tá, da palheta. Então eu vou pegar aqui, criar uma linha, clico no ponto, clico ponto central e vou arrastar mais ou menos até aqui. Vou dar um ESC, vou voltar aqui em criar um arco, clico nesse ponto, essa linha que a gente criou,
Vou pegar como referência essa linha, tá? Passe o mouse em cima aqui, ó, que ele vai ficar amarelo. Significa que ele está aplicando uma constraint entre eles. Então eu clico nele e vou arrastar mais ou menos assim. Pronto. E agora, com a ferramenta de arco ativa ainda, clico nesse ponto, com esse ponto, e a referência, tá? Passe em cima do círculo aqui, para ele referenciar nesse mesmo ponto. Pronto. Agora, vou pegar a cotagem vertical, clico nele, nesse ponto com esse vou falar que tem 2 milímetros. Aqui vou dar um zoom, pegar esses dois pontos, vou falar que tem 2 milímetros também. E agora, né, para finalizar, para aplicar todas as restrições nesse esboço, cotagem de raio ou diâmetro, seleciono essa linha e vou falar que tem 50 milímetros também. Pronto, totalmente definido aqui, tá? Podemos fechar. Após fechar, eu vou vir aqui em extrusão, clico nele. Notem que ele já fez uma extrusão aqui, né, nessa palheta. E aqui no comprimento, vamos colocar 40 milímetros. Pronto, ó, ele aplicou aqui uma altura de 40 milímetros. Podemos fechar. Agora eu vou clicar, tá, em cima dessa palheta que a gente criou. E vou vir aqui em criar um padrão polar. Clico nele. Então notem que quando a gente clicou nele, ele já entendeu que o lado oposto, né, em relação ao eixo Z vai ser criado aqui e podemos simplesmente continuar, tá? Mas caso você queira selecionar o eixo na janela esquerda, aqui embaixo, tá? Qual o eixo de referência, clica nele, selecionar referência e eu quero que seja o eixo Z. Então ele já vai jogar para esse outro ponto aqui. E após colocar isso, o número de ocorrências. Nesse caso, eu vou falar que tem 12 palhetas, tá? Então, eu clico aqui, 12, posso clicar aqui fora. Então, ele criou, né, 12 palhetas em relação ao eixo Z. Podemos vir aqui, dar um OK para fechar, finalizado, né, a quantidade de palhetas. Agora, o próximo passo, né, é criar aqui o eixo sólido entre as palhetas, tá? Como que nós vamos fazer isso? Vamos vir aqui em criar novo esboço, clico. Vamos pegar aqui o plano frontal, né, o plano XZ. E para a gente enxergar em relação a esse plano que a gente está criando, nós vamos clicar aqui em View Section, né, que é ver através da seção. Então eu clico, agora estamos no ponto central, exatamente no ponto central, para a gente enxergar. Vou vir aqui em cotagem, pegar referência de peças externas, né, geometria externas, clico. Vou pegar esse ponto aqui e o ponto de cima, tá, para a gente ter referências. Pronto, fiz isso. Agora eu vou pegar aqui a ferramenta de arco, clico nesse ponto, com esse ponto que a gente criou de referência, até aqui mais ou menos, e vou arrastar, fazer um eixo. Agora eu vou pegar essa linha, ponto que a gente criou, ponto de origem, vou subir ele até aqui em cima mais ou menos, sem referência, tá? Pego esse outro ponto com esse, clico nessa linha e vou falar que ela é horizontal para ela fechar realmente nessa referência aqui, tá? Agora, nós vamos, né, aplicar as restrições. Nesse caso aqui, eu vou clicar aqui em cotagem horizontal, pego esse ponto com esse outro ponto e vou falar que ele tem 10 milímetros. Aliás, vou deixar com 15, tá, pessoal? Vou deixar com 15 milímetros. E agora vamos aplicar nesse raio para definir totalmente, tá? Então eu vou pegar aqui cotagem de raio e diâmetro, clico nesse ponto e vou falar que ele tem 40 milímetros. Posso clicar aqui em OK. E agora, né, o próximo passo é fazer um padrão, fazer uma revolução aqui. Então, nesse esboço que a gente criou, venho aqui em revolução, clico nele. Ele vai carregar para a gente fazer uma revolução por todo esse eixo aqui. Então, notem que ele selecionou o eixo certo, tá? Que é o caso do eixo Z. Mas, se você quiser selecionar, clica aqui e vem em referência, tá? Então, beleza, ele clicou, ele fez o eixo para a gente. Vou dar um OK para fechar aqui. E notem, né, que está aparecendo, né, as palhetas dentro do eixo que a gente criou. Para deixar isso invisível, tá, como uma peça única, a gente clica em revolução e aqui nas opções de Part Design você clica aqui em falso, né, para refinar, e coloca verdadeiro. Clica aqui fora, ele vai carregar para a gente e vai entender que é uma peça só. Então ele vai ficar com esse formatinho aqui. Então, pessoal, basicamente estamos quase terminando, tá? Basicamente a gente já terminou. Para finalizar, vamos fazer aqui o furo central ali com uma chaveta, né? Então vou clicar nessa face
criar novo esboço. E agora pego a ferramenta círculo, ponto de origem vou arrastar. Vou falar que esse diâmetro aqui ele vai ter 15 milímetros. Pego aqui a ferramenta de retângulo e vou aplicar aqui ó, o retângulo desse ponto a esse, tá? Agora, depois de ter dado um ESC para sair da ferramenta, clico nesse ponto, eixo Y, esse outro ponto e vamos falar que ele é simétrico, tá? Agora ele está certinho, simétrico, os dois pontos aqui desse retângulo que a gente criou. Vamos aplicar aqui as restrições, cotagem horizontal, essa linha vai ter 5 milímetros, essa altura eu vou colocar aqui como padrão 5 milímetros também, mas com esse ponto de referência como ponto de origem, ele vai ter 8 milímetros. Um pouquinho mais, né, pessoal? Deixa eu arrastar aqui. Ele vai ter, dois cliques, tá, para editar, 10 milímetros. Vou colocar 9 milímetros. Pronto, está tudo definido. Agora, vou vir aqui em aparar, né, fazer o trim, clico nele e vou apagar todos esses pontos centrais para deixar só a referência do eixo ali, né, desse círculo com a chaveta. Clico em fechar. Agora eu posso vir aqui em fazer corte, né, utilizar a ferramenta Pocket, corte extrudado, clico nele. Clicando aqui, ele já fez aqui ó, uma profundidade de 5 milímetros, porém eu quero que ele passe por toda a peça, tá? Então eu clico aqui em dimensões, através de todos, e posso dar um OK. Agora, se a gente for olhar a peça, né, ele fez uma furação completa, tá? Então, pessoal, terminamos nossa peça, tá? Aqui um impulsor aqui para bomba centrífuga, né? Claro que simplificado, mas com esses passo a passo você já entende como fazer esse tipo de peça no FreeCAD. Tá, pessoal? Por essa aula é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever se for novo no canal e compartilhar para mais pessoas conhecer o FreeCAD, conhecer o FreeCADicas, né? E aprender a utilizar esse software que é poderoso, né, na parte de projetos mecânicos. Ok, pessoal? Valeu, falou e até mais!